Você reclama do seu país, mas já parou pra pensar que terremotos não há, nem vulcões, furacões, terra abençoada pelo céu, coração do mundo, dona do pão e do mel. Eu sei que a dor é grande, mas a batalha é da gente. Que é grande a dor. Plantar agora a semente, bem cuidar dessa flor, verdadeiramente brilhar. Nossa luz interior, e lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, a terra da esperança. E lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil. Você reclama do seu país, mas já parou pra pensar? Parou pra pensar que terremotos não há, nem vulcões, furacões, terra abençoada pelo céu, coração do mundo, dona do pão e do mel. Eu sei que a dor é grande, mas a batalha é da gente. Que é grande a dor. Plantar agora a semente, bem cuidar dessa flor, verdadeiramente brilhar. Nossa luz interior, e lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, a terra da esperança. E lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, a terra da esperança, da esperança, Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mandei mensagem no privado para o Mário e para o Evaldo, não recebi resposta. Vocês não estão recebendo? Algum problema com o meu Zoom? Mário e Evaldo. Oi? Eu estou lendo agora, só um momentinho. Mário viu? Porque Marlúcia entrou, mas ela me mandou mensagem pelo celular que a internet dela, é porque a luz acabou, pode falhar. Então, eu estava tentando contar já com um de vocês para me socorrer caso ela não conseguisse.
Tá bom? Tá bom, pode Adriana, colocar. Vou você dar uma está me olhada Estou ouvindo? aqui. ouvindo bem, Marlúcia, sim. Ah, ótimo, estou por aqui. Seja bem-vinda, Ah, amiga. tudo bem. A gente vai começando, então, o nosso estudo de hoje com o livro Sinal Verde, do Chico Xavier. Vai fazer a leitura e o comentário ao nosso amigo Carlos Mariano, é o item 18, em torno da profissão. E, em seguida, a Marlúcia vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está trabalhando no capítulo 15, né? Fora da caridade não há salvação. E ela vai ler o item 5 e vai fazer os comentários. Vou pedir a vocês que mantenham os microfones desligados, a gente não tem interferência, por favor. Tá bom, queridos? Adriana, só uma observação. Fale. Olha só, não tem que perguntar, não. Você manda, a gente obedece, tá bom? Não, meu querido, mas se a pessoa olhando antes, se prepara um pouquinho, nem que seja 5 minutos. Muito obrigada, Evaldo. Eu ando explorando muito o Mário, tadinho. Vamos lá, vou passar então a palavra para o nosso amigo Carlos. Bem-vindo, Carlos. Boa noite para todos. Boa. Estão vindo bem? Muito Então bem. vamos lá. No Livro dos Espíritos, capítulo 3, parte terceira das leis morais, é um capítulo específico sobre a lei do trabalho. Hoje vamos nos ater ao título em questão, que trata sobre a profissão. Ontem já foi comentado que, né, todo útil é trabalho. Só que nós estamos hoje sobre o trabalho remunerado. Lição de número 18, em torno da profissão do sinal verde. Na lição em questão, nos orienta como devemos nos comportar diante de situações adversas para o êxito na fase da qual fomos convidados dentro do processo evolutivo. Aqui faremos um paralelo das situações apresentadas com os ensinamentos trazidos pelo Espiritismo, tá? O Evangelho de Vivo. Então, começando o primeiro parágrafo, nós temos: a sua profissão é um privilégio e aprendizado. Primeiro parágrafo, eu me peguei no aqui, programa reencarnatório, Livro dos Espíritos, questão 250, Kardec pergunta: no estado errante e antes de qualquer existência corporal, os tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de prova que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E mais adiante, na questão 676, os espíritos afirmam a Kardec que o trabalho é uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Se você puser amor naquilo que faz para fazer-os felizes, a sua profissão em qualquer parte será sempre um rio de bênçãos. Segundo parágrafo, lei do amor. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo, instrução dos espíritos. Item 10. Um trechinho do capítulo. Amai muito para que possais ser amados. Terceiro, o seu cliente, em qualquer situação, é semelhante à árvore que diz em favor, respondendo sempre na pauta do trabalho que recebe. Terceiro parágrafo. Me baseei na citação evangélica, na qual Jesus afirma que seus discípulos, no caso nós, né, seríamos o sal da terra do mundo, o sal posto à comida. Nós, como sal da terra, temos que dar gosto à vida de nossos irmãos. E como luz do mundo, temos que dissipar as sombras. Quarto parágrafo. Toda tarefa corretamente exercida é degrau de promoção. Lei do Progresso, Livro do Espírito, capítulo 8, especial atenção para a questão 785. Kardec pergunta: qual é o obstáculo ao progresso? Resposta: são o orgulho e o egoísmo. Isto segue, né? Quinto parágrafo. Em tudo aquilo que você faça,
na atividade que seja concedido, você está colocando o seu retrato espiritual. Quinto parágrafo, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, motivo de resignação. Item 13. O homem pode abrandar ou aumentar o seu amargor das suas provas pela forma com que encara a vida terrestre. Processo de resignação. Sexto parágrafo. Se você busca melhorando o seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará vida melhor. Sexto parágrafo, lei de causa e efeito ou lei de ação e reação. Sétimo parágrafo. O essencial em si não é tudo que você distribui, e sim a maneira pela qual você se decide. Sétimo parágrafo, lei de adoração. Livro dos Espíritos, questão 672. Deus julga segundo a intenção. Do texto, a intenção é tudo e que o fato nada vale. Oitavo parágrafo. Ninguém procura ninguém para adquirir ação ou azedume. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem os pobres de espírito, instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade, item 12. Quem procura alguém está sendo humilde, e quem a recebe está tendo a oportunidade de praticar caridade. Do texto, a caridade e a humildade, irmãs que andam sempre de mãos dadas. A prática do acolhimento. Nono parágrafo. Sempre que alguém se cria que alguém está criando empeços na própria história do sucesso. Livro dos Espíritos, são 903. Da maledicência, a crítica ou a divulgação é faltar com a caridade. É o esquecimento da indulgência para com feitos alheios. Nós temos, né, a frase que todo mundo conhece, quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais do que de Paulo. 10 parágrafo. Todo que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Livro dos Espíritos, capítulo 12. Perfeição moral, característica do homem de bem. Kardec pergunta, 118. Por que sinais pode reconhecer no homem o processo real que deve levar seu espírito na hierarquia espírita? Os espíritos respondem. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da corpórea, da sua vida corpórea constituem a prática de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Ou seja, durante o processo evolutivo, no percorrer da vida corpórea, estamos tendo inúmeras oportunidades de vivenciar o Evangelho do Cristo. Então, as reflexões. Acabou, Adriano, tá aí? Carlos. Muito bom, meu Acabei. querido. Estou aqui, estava prestando atenção. E excelente estudo, bem organizado e tudo fundamentado na doutrina. Estudou bastante e convida a gente a estudar. Muito obrigada. Na verdade, cada parágrafo aqui é uma palestra, né? Com certeza. Excelente, Carlos. Muito obrigada, meu amigo. Isso aqui para o Evaldo, que já está com a mãozinha levantada. Evaldo, querido, vamos lá. Boa noite a todos. Carlinhos, muito bom, cara. Oi. Você não deixou muita coisa para a gente falar, não, mas a gente vai espremer o que puder aqui. Porque você estava lendo, e eu estava falando, e eu estava lembrando que Emmanuel fala que fazer o que ama é fácil. Agora, a questão é amar o que faz. Porque quando você só faz o que ama, não dá muita brecha nas oportunidades que surgem, não. Mas quando você ama o que faz, aí você faz a grande diferença, como a Andréa Luiz nos propõe. E você estava lendo, e eu estava lembrando de Nosso Lar, quando a dona Laura fala para André Luiz sobre o bônus hora.
todo espírita, depois descobriu que tem bônus hora, acha que está com uma poupança garantida na espiritualidade. Mas só que Dona Laura fala que o bônus hora é pela qualidade do serviço e não pela quantidade da tarefa. Então, quando ele fala no final, aí, encerrando a mensagem que ele diz aqui, que toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. É o bônus hora. Quando você faz além daquilo que o teu patrão, o teu chefe te contratou, e você faz com amor, aí faz a grande diferença. Muito bom, Carlinhos, parabéns. E isso está difícil hoje em dia, hein? No meio corporativo está muito difícil. Cada um faz o seu e aquilo certinho, pronto, e acabou. Muito obrigada, Evaldo, pelo teu... Só uma observação, Adriana. Eu, quando estava ainda trabalhando, antes de me aposentar, uma frase que sempre me incomodava é quando um colega falava assim: o patrão finge que me paga e eu finjo que trabalho. Só que sim. você foi contratado sabendo o valor do seu salário. Com certeza. E o patrão espera a qualidade do seu serviço. É isso aí. Muito obrigada, meu querido, pelo teu comentário. Vou passar aqui a palavra para o Roberto. Boa noite, pessoal. Eu acho que Deus, né, na sua infinita sabedoria, né, ele, quando institui para espíritos como nós, assim, a família, ele institui também um dos instrumentos de evolução e de desenvolvimento do espírito é o trabalho. Mas, evidentemente, nós temos a necessidade do trabalho, mas, como ele fala aqui nas profissões, né, em toda profissão, qualquer atividade, a pessoa pode se desenvolver se ela tiver foco, se ela tiver comprometimento. E a atividade sempre é um desafio para a pessoa fazer melhor. E a pessoa só consegue fazer isso se for desenvolvendo o carinho, a alegria do que ele está realizando. Então, o trabalho é um instrumento, como muitos outros que nós temos, assim, nos dados por Deus, né? Para, como dentro do trabalho nós temos o problema do relacionamento, dentro do trabalho nós temos que desenvolver a nossa inteligência, desenvolver o trabalho é sempre um desafio, né? Mesmo que a pessoa ache que não, ela pode estar estagnada porque ela não está vendo um passo à frente, mas se ela quiser ver um passo à frente, o trabalho é um desafio para a pessoa se desenvolver. A pessoa sempre pode crescer nesse sentido. Ótimo. Muito obrigada, Roberto, pelo seu comentário. Agradeço o comentário do Evaldo e passo de volta para o Carlos para ele fazer a nossa prece inicial. Carlos, por favor, querido. Sim. Eu queria fazer uma colocação rápida. Estamos falando de trabalho remunerado, certo? E você consegue fazer o trabalho, que nem a gente fala, tanto questão do patrão, e hoje não se fala mais funcionário, se fala colaborador. Se lê nesse capítulo falando sobre o trabalho do Livro dos Espíritos, lá fala colaboradores. Os colaboradores, quer dizer, já está bem adiantado, ele já falava sobre colaboração lá naquela época. E tu imagina o trabalho voluntariado, não rola grana, né? Às vezes é de uma desdenhosa, e esse cuidado que nós temos que... Vamos lá. Deus, Pai de misericórdia, Jesus, Mestre amado, nos afirmou que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em teu nome, ali estaria no meio deles. Nessa certeza da vossa presença aqui, esta noite de estudo, quero agradecer e pedir permissão começarmos e darmos início a esse estudo do vosso ensinamento. Assim seja, na graça de Deus. Que assim seja. Muito obrigada, Carlos. Eu passo, então, a palavra para a querida Marlúcia, que conseguiu, depois da luz acabar... Boa noite, vamos lá. Né, minha amiga? Caridade e humildade. Este é o único caminho para a salvação. Egoísmo e orgulho, este é o da perdição. Tal princípio está formulado de maneira precisa nas seguintes palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. E para que não houvesse dúvidas na interpretação do amor a Deus e do que
e o amor ao próximo, acrescentou: eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto quer dizer que não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar caridade com o próximo. Todos os deveres do homem se acham resumidos nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho da caridade e da humildade. Então, como nós já vimos, ser caridoso envolve assim, uma relação de amor, preocupação e dedicação com o próximo, né? É a gente enxergar o outro não com piedade, mas que a pessoa que necessita de um ato caridoso é humano igual a mim e com os mesmos direitos e as mesmas necessidades, sejam elas física, moral, espiritual. E como entendemos a caridade como uma virtude que traz assim intrinsecamente o sentimento mais sublime, que é o amor, não podemos ser caridosos e orgulhosos. Pois se assim fôssemos, né, estaríamos doando esmola e não praticando a caridade. Portanto, a caridade e a humildade são virtudes que se complementam, como disse o Carlos, elas andam de mão dadas. Quando fazemos o bem, ficamos mais leves e assim encorajados, né, em seguir na prática dessa virtude. Então, a máxima, fora da caridade não há salvação, ela é extremamente inteligente. É como se a caridade ela fosse, sim, a coluna vertebral, o centro de toda a proposta doutrinária. Então, quando praticamos a caridade, nos sentimos melhor e, portanto, eu mesma trabalho pela minha salvação. As leis de Deus, elas estão contidas nesses 2 mandamentos que eu acabei de ler agora aqui nesse parágrafo. Porque a gente não tem como amar a Deus sem amar o próximo e vice-versa. Uma vez que já vimos, né, que esse próximo é todo aquele que foi colocado pelas leis de atração, organizadas por Deus, né, mais perto de nós, a fim assim de que nós amemos e sirvamos a Ele, como se fosse o próprio Deus. Então, sem a caridade, a inteligência ela desvia, né? É como se o intelecto ele fosse o navio e o amor o leme. Se eu não tenho amor, eu não tenho leme, portanto, eu não tenho a direção. Então, não adianta o intelecto, porque o navio vai desviar. O amor é que traz a luz. É ele que ilumina a razão, para que ela transcenda, né, o egoísmo e a vaidade, que são sentimentos contrários à caridade e benéficos à perdição, como o parágrafo colocou aqui. Imaginemos assim, mais ou menos uma situação onde 2 grupos dentro de uma casa espírita começam a se desentender, né, por convicções diferentes. E aí se pergunta ao Kardec, de que lado ele ficaria? E este respondeu, ao lado do grupo que fosse mais caridoso, pois onde há mais caridade, existe mais humildade. E é mais fácil corrigir aquele que está errado. Mas onde o orgulho e a vaidade existe, é mais difícil de se corrigir. Porque só se aproximam os sentimentos do Cristo humildes, que se acham pequenos. Esses estão abertos ao aprendizado. Enquanto o orgulhoso acha-se mais assim engessado, né? Ele é menos receptivo. Então a proposta é simples nas suas palavras, quando diz, fora da caridade não há salvação, mas complexa nos ensinamentos. Como disse o Evaldo, né, no outro dia, um parágrafo do Evangelho, ele resume toda a proposta doutrinária. Então vejamos, se a gente encarna ou reencarna, né, com o propósito de progredir e passar desse mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, é meu dever corrigir minhas imperfeições e superar minhas fraquezas. Então, eu tenho que trabalhar valores e sentimentos, emoções contrários ao egoísmo e à vaidade. E o caminho é o amor.
a Deus e ao próximo, como a si mesmo. Então, Jesus foi muito inteligente quando ele colocou, né, essa questão de você amar o próximo como a si mesmo, né? Por que amar como se fosse a si? Porque todos nós desejamos o melhor para si. Então, se eu amar o meu companheiro como se fosse a mim mesmo, né, eu vou praticar o BIP da caridade, a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições e o perdão das ofensas. Não é por um acaso, né, que o ser humano ele é um ser sociável. Nenhum de nós consegue ser solidário se for solitário, porque é nas relações com os pares, né, que a gente cresce, através das trocas e conhecimentos. Portanto, faz parte da caridade a criatura ser integrada no meio social em que se encontra. Aí, se a gente for lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, né, nós temos a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade entendida por Jesus? E ele responde: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Ela abrange todas as relações que temos em nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Porque muitas vezes a gente tem aquela ideia de quando eu estou prestando a caridade, aquele que está sendo favorecido, ele está numa situação inferior a mim. Quando muitas vezes eu estou numa relação de igualdade. Eu estou doando, mas eu também estou recebendo. E tantas outras vezes eu estou numa relação em que eu sou o inferior e o outro é o superior, né? Então a gente tem que estar atento nessas relações. Então, ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos necessidade dela. Pois a indulgência é a capacidade de aceitar e tolerar atitudes alheias, julgando com bem menos severidade seus erros e equívocos. Então, é essa a caridade mais difícil de ser praticada, a caridade moral, porque simplesmente não sabemos lidar com as imperfeições alheias, compreendendo-as como deveríamos, né? Portanto, a afirmação de que fora da caridade não há salvação supõe que a caridade não é tão somente uma atitude externa ou um ato isolado. É também um estado de espírito, uma atitude psíquica, né? É todo o movimento interno do ser. Então, lembrando que a caridade é o amor em movimento e que essa terapia atinge principalmente quem exercita. Por isso, haverá salvação com a caridade. Sou eu quem tem condições de se salvar. Essa salvação ela não é externa, e sim um mecanismo interno que envolve todo o meu ser. Então, é importante, né, para concluir, que nós entendermos que doações materiais, embora importantes, elas representam somente a caridade em suas primeiras manifestações. Com o Espiritismo, a caridade abrange outros aspectos e opções, ampliando um leque de possibilidades. Então, que possamos sempre lembrar, né, que a caridade ela caminha junto com a humildade e que nós temos que trabalhar muito isso ainda na gente, né? Então, vou deixar o espaço para os comentários aí dos meus grandes mestres. Quero agradecer também ao Evaldo e ao Mário, né? E a Adriana, que se porventura não tivesse entrado, eles teriam aí me auxiliado. Muito obrigada a todos. Acho que te agradecemos, Marlúcia. Quando você falou, eu acionei logo o plano B, Mário e Evaldo. Né? Como a gente tem explorado muito o Mário nos últimos dias, eu falei, vamos explorar Evaldo um pouquinho, para ele fazer o estudo. Mas deu tudo certo, foi excelente seu estudo, te agradecemos imensamente pelas reflexões que você fez e colocou para o grupo. Vou abrir aqui para os comentários. Tem uma mensagem aqui. O Fernando levantou a mãozinha aqui. Bem-vindo, Fernando. Boa noite. Boa noite. Eu nem vou fazer comentários ao estudo que a minha amiga Marluce fez, porque para mim foi uma oração, né? Ela foi tão concisa, tão serena e constante na bondade assim das palavras, que me pareceu uma oração, só falta eu falar assim seja.
Então, o comentário, que eu acho que já no finalzinho ela falou sobre a questão da atitude interior, eu às vezes me pergunto o que é essa salvação, né? Porque quando alguém está morrendo afogado, que vai lá o bombeiro, que está queimando o prédio, a gente está acidentado, né, embaixo das ferragens, a gente tem a chance de ser salvo, né, num desabamento, então vêm as pessoas. Então, salvação, em geral, me parece que a gente está sendo tirado de alguma coisa. Na nossa situação, espíritos imortais em educação, em evolução, eu aplico a tal da salvação e a caridade é indispensável em dois aspectos. Um, ser salvo do umbral a cada existência. Então, precisa de uma salvação e vai se basear nos nossos atos íntimos. E outro, ser salvo da roda da reencarnação. E aí também o que ela falou sobre com a caridade para o planeta de regeneração e além, até atingir espírito puro. Então, a gente ainda tem que fazer caridade por muitos e muitos milênios e sempre de forma verdadeira. Era isso que eu queria Agradeço, colocar. Fernando. Excelente comentário, amigo. Um beijo. Passa aqui para o Evaldo, então, agora. Boa noite para todos. Fernando, parabéns pelo estudo de ontem à tarde, tá? Tive a oportunidade de assistir hoje. Mas lembrando que quando Jesus fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, Jesus nos responsabiliza na arte de aprender a se amar. Porque se eu ainda não sou detentor do amor, eu tenho dificuldade de amar o próximo. Até porque, quando Jesus fala na parábola do bom samaritano, o questionamento final de Jesus, ele embaraça todos nós. Ele pergunta quem se fez próximo do homem caído. E eu, às vezes, perco a oportunidade de ajudar, que eu quero escolher quem é meu próximo. Meu próximo é quem tem necessidade, independente da distância que ele esteja. Então, a Marluce, como a Marluce colocou, a caridade e Emmanuel fala, né, que a caridade é o amor em movimento. E, para complementar, o Chico falava, quando na matéria, que se Kardec tivesse colocado fora do espiritismo não há salvação, ele teria procurado outro caminho. Mas como Kardec colocou fora da caridade, ele, Chico, se sentiu amarrado, envolvido pela doutrina espírita, porque a caridade é a mola que faz o progresso e nos salva, né, Fernanda? Muito bom. Muito obrigada, Evaldo, pelo teu comentário. A gente tem a Regina agora para fazer o comentário. Bem-vinda, minha amiga. Boa noite, gente. Eu estava aqui pensando, né, depois desse estudo que a Marlúcia fez, o que eu poderia contribuir. Eu acho que para a gente amar o próximo, e eu acho que até a Deus a gente tem que se amar, se auto-perdoar, porque a gente se cobra muito. Então, para a gente poder se doar, a gente tem que se amar. E assim a gente faz, aí vem as outras coisas, vão fluindo, porque a gente vai crescendo devagarzinho, de dentro para fora. Então, é isso, né, que eu queria falar. A gente ter mais amor e mais autocompaixão e piedade da gente mesmo, para depois a gente poder ir para Deus e o próximo. Perfeito, minha amiga, com coração, é isso aí. Muito obrigada, Regina. Ana, querida. Boa noite. Ontem, no estudo, eu estava falando, muito fácil, eu amo Deus, eu amo Jesus, é muito fácil a gente falar, mas para você amar a Deus, você tem que amar o próximo. Como eu disse, é difícil, é muito fácil você amar a Deus, você não convive, né? Não convive ali com as pessoas, né? Com Deus ali toda hora e tal. Deus é Deus, Jesus, mas a gente está tentando, e esse estudo está fortalecendo cada dia mais, todos os dias, a gente amar a Deus e, consequentemente, nos amar, né? E amar o próximo, ter compaixão do próximo, né? Piedade, né? E a caridade vem daí. Tudo, né,
amiga, que a gente vem escutando, né? A caridade, que está junto com a tolerância, junto com a paciência que a gente tem que ter, né, com as pessoas, sobretudo com quem a gente convive, né? Dentro de casa, diariamente. É verdade. E com o outro, né? Muito difícil, né? Claro. Muito difícil. Mas a gente vai se A gente está tentando. É isso aí. Obrigada, amiga. João? Oi, boa noite. Oh. Primeiro, agradecer a Marlúcia, realmente um estudo maravilhoso, uma tranquilidade ao passar a mensagem. Agradeço muito aí pelas palavras dela. Não, só relembrar a importância de diferenciar o que é fazer o bem, o que é fazer a caridade. Né? Fazer o bem é quando a gente faz, mas não tem aquilo como uma virtude, e você faz até com um propósito oculto. Mas, de qualquer maneira, é melhor do que não fazer, né? E então a gente tem que buscar fazer a caridade e se transformar numa virtude quando você faz naturalmente, né? E isso sim é uma prova de evolução na nossa caminhada, né? Só para relembrar isso aí, eu acho que é importante a gente ter isso. Não é simplesmente fazer o bem, é fazer com o coração para a gente evoluir realmente. É isso. Isso aí, fazer com o coração, fazer muitas vezes em silêncio, né? É o que a gente estudou no capítulo anterior, não saiba a vossa mão esquerda, que deu a vossa mão direita, né? Fazer, né? Sem divulgar, sem falar para o colega, sem fazer simplesmente. Eu acho que isso que é a verdadeira caridade, né? A gente não precisa mais do que isso. Muito obrigada a todos que participaram, estudo muito legal, muita gente participando, e é isso que a gente espera do grupo de estudos, né? De todas as noites. Eu vou passar de volta a palavra para o Carlos, para que ele possa fazer a nossa prece final. Vamos lá. Queremos agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga que nos assistiu nessa noite. Agradecer ao João, Dr. Bezerra de Menezes, a equipe socorrista dessa casa abençoada que é o Cefac. Que tenhamos coragem de manter essa união de propósito e manter-nos unidos em torno desse amor que nos é trazido do Evangelho. Assim seja, graças a Deus. Assim seja, meu amigo. Excelente estudo de hoje. Todos agradecemos imensamente o Carlos, o cuidado que ele teve de fazer a leitura toda pautada lá na doutrina. A Marlúcia com essa voz, esse carinho maravilhoso que toca a gente vai, né, ficando meio apaixonada pela voz dela e parece uma prece, como minha mãe disse aqui. Muito obrigada aos dois, em especial, e a todos que participaram, fazendo os comentários. Um beijo no coração de vocês, uma boa noite. Estão todos liberados aí para dar tchauzinho. Boa noite a todos. Boa noite. Um beijo. Fiquem com Deus. Boa semana. Boa noite. Fiquem com Deus aí, todos vocês. Boa semana. Abençoe. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos.